Player morto. Agora, tudo está nas mãos de Corin. O sistema calcula freneticamente a porcentagem de sucesso da trama principal. Variável Corin sob revisão aparece na tela. Potenciais do jogador? Compatibilidade com o mundo? Tudo sendo analisado. Os dados da experiência do jogador anterior foram transferidos para o herói. Configurações mínimas? Feito. Salvamento inicial? Feito. Mas, e se o roteiro falhar? Um novo jogador entrou no jogo. Ele agora é um cavaleiro de classe ala, sucessor de um artista marcial. Um jogador extra. Corin olha para a janela do sistema da inteligência artificial e questiona: eu sou um jogador extra agora. Isso significa que finalmente terá uma janela de status? Ele se vira e percebe algo ao lado dele. Arisha está caída no chão, ofegante devido aos ferimentos graves e ao veneno em seu corpo. Ele a levanta e pergunta se está bem. Ela responde chorando que não está, que não consegue enxergar. Ele retruca: bom, pelo menos você pode falar. Aproximando-se, ele pergunta se ela está tonta, se não consegue sentir nenhum cheiro e se tem um zumbido nos ouvidos. Arisha fecha os olhos e pergunta como ele sabe disso. Corin observa o jeito que ela fala, com a língua pesando, e conclui: é o veneno do sapo-pavão. Ele percebe uma presa cravada em seu estômago e reflete: durante os treinamentos, é difícil criar esse veneno sem combinações específicas. Se Park C, com suas habilidades levemente superiores, tivesse sido mais preciso, ela estaria morta agora. Um alívio, mas o perigo persiste. Corin remove o cinto, pensando em estancar o sangue e aplicar um antídoto. Ele amarra o cinto em volta do ombro ferido dela, causando um grito de dor. Ele a tranquiliza, dizendo que ficará tudo bem. A pressão do cinto para o sangramento e o veneno serão contidos por enquanto. Mas ele percebe que, se a dor for muita, ela pode morder a própria língua. Ele olha em volta e pensa em uma solução. Seu olhar recai sobre a mão de Park C, caída no chão. Ele faz uma careta de desagrado, pega a mão e a coloca na boca de Arisha. Morda isso, ele ordena. Em seguida, tira a própria camisa e avisa que será doloroso. Aguente firme e aperte com força. Corin segura a presa cravada no estômago dela e reflete sobre como chegou a esse ponto. Ele não sabe por que voltou no tempo, mas agora o jogador morreu sob sua responsabilidade. Com um movimento rápido, ele arranca a presa. Arisha arregala os olhos, tomada pela dor, e logo desmaia. Corin usa sua camisa para enrolar o ferimento no estômago dela. Consegui salvá-la. Isso é suficiente, por enquanto. Mais tarde, ele acende uma fogueira e começa a cozinhar algo em um caldeirão. Ele percebe que Arisha acordou pelo som da madeira queimando e diz que está preparando um antídoto. Espere um pouco. Você não precisa se preocupar. Pessoas não morrem assim tão fácil. Com os olhos fechados, Arisha murmura, chamando por seu salvador. Ela gagueja ao pedir seu nome. Corin coloca um pano sobre os olhos dela e diz: você não precisa saber. Confusa, ela pergunta o que isso significa. Ele a tranquiliza, dizendo para descansar e que a acordará quando o antídoto estiver pronto. Ele pensa que, daqui para frente, o menor número possível de pessoas deve saber sobre suas ações. Enquanto isso, Corin desenha um círculo no chão com um galho pequeno. É hora de esclarecer as coisas. A história se chama Ahan, Lendas Heroicas. Como o nome sugere, é sobre um herói. À medida que o jogador resolve incidentes e acidentes na academia, ele se torna o herói e salvador do mundo. O jogador enfrenta vilões, e por fim, o chefão final. Park C deveria ser esse herói, mas falhou. Agora, com o jogador morto, quem assumirá o papel? O sistema informa: Cavaleiro classe ala. Sucessor de artista marcial. Jogador extra. Corin reflete: eu serei esse herói. Mas ele olha para a tela com desgosto. Ao menos poderiam ter transferido as responsabilidades de jogador de forma decente. Ele é apenas um jogador extra, mas sem privilégios de jogador. Ele estava tão animado ao ver o sistema, mas, no final, nada mudou. Só saber o futuro não é suficiente para se tornar um substituto digno de um jogador. Ele precisa de algo além do sistema. Ele pensa: treinei duro por 3 anos e já não sou mais um NPC comum. Com o dedo, ele desenha um círculo mágico no chão, e uma forte chama começa a surgir. Ele continua sentado, observando a chama crescer e, pouco depois, desaparecer, subindo suavemente. Corin sorri e pensa: funcionou mesmo. No passado, ele lutava desesperadamente para sobreviver. Apesar de ter aptidão para magia, só estudou um único caminho: runas. Esses são símbolos antigos com poderes mágicos, que regem as leis mais poderosas deste mundo. Entre elas, destacam-se as runas dos 3 mandamentos: dever, restrição e juramento. São essas leis que concedem força sobre-humana, mas também podem causar destruição.
Corin decide gravar as 3 runas em seu corpo. Ele morde o dedo para fazer o sangue escorrer e, com ele, começa a desenhar uma runa em sua outra mão. O sangue se transforma em runas que queimam em sua pele, mas ele suporta a dor. Ele pensa: a primeira runa será o dever. Esse mandamento concede poder extra ao lançar uma promessa. Pode ser algo simples, como prometer não comer frango, mas, nesse caso, o aumento de poder seria mínimo. Para ganhar mais força, é necessário fazer um juramento exigente, que ele deverá cumprir até o fim. Ele então declara: eu me comprometo a nunca ignorar o sofrimento de pessoas boas. O sistema notifica que ele fez o juramento e que suas características aumentarão à medida que ele cumprir essa missão. Caso contrário, as penalidades serão severas. Corin, determinado, morde outro dedo e começa a desenhar a segunda runa, restrição. Ele grava a runa em sua outra mão e sente uma dor intensa. O sistema o informa sobre a ativação dessa restrição. Ele não terá percepção espiritual. Corin reflete: neste mundo, todos possuem percepção espiritual. Existem fantasmas e elementais que só interagem com aqueles que possuem essa habilidade. Com a percepção espiritual zerada, ele está completamente protegido contra tais criaturas. No entanto, a falha em cumprir esse mandamento aumenta o dano recebido de inimigos em 600%. Por outro lado, para inimigos materiais, o dano causado por ele será 50% maior. Agora, falta a última runa, o juramento. Essa runa carrega um grande risco, pois usa o peso da promessa como fonte de força. Ele lembra que, em sua vida anterior, tanto ele quanto Park se evitavam usar essa runa. No entanto, mesmo aqueles que exploravam tudo do sistema acabaram falhando. Ele pensa: não há motivo para temer. Vou fazer um juramento digno de um verdadeiro guerreiro. Com isso, ele sela seu compromisso. O sistema confirma a ativação dos 3 mandamentos. Falhar em cumpri-los resultará em morte certa. Algum tempo depois, Arisha acorda após um longo sono. Ela se surpreende ao perceber que está deitada em uma cama cara, em um lugar desconhecido. Sentindo dores das feridas recentes, ela pergunta à enfermeira ao lado onde está. A moça responde que ela está no hospital de emergência da cidade de Mapa. Arisha questiona sobre quem a trouxe. A enfermeira, um pouco envergonhada, responde que ele já havia partido. Surpresa, Arisha pergunta se ele saiu há pouco tempo. A jovem enfermeira hesita, mas diz que, por enquanto, Arisha não pode se mover. Arisha olha ao redor e nota uma bolsa em cima de um armário. Curiosa, pergunta se pertence ao seu salvador. Observando o cinto usado para amarrar seu ombro ferido, ela percebe que ainda há sangue nele. Ela desvia o olhar e chama pela enfermeira novamente. A moça, assustada, pergunta o que ela deseja. Arisha, com um leve sorriso, pergunta se há balas de mel à venda por perto. A enfermeira, confusa com a pergunta, responde que Arisha precisará ficar de repouso por 3 dias. 3 dias depois, Corin se prepara para a cerimônia de entrada na Academia Marabá. Ele verifica sua carteira e percebe que precisa de um cartão de identificação estudantil. Nesse momento, nota uma carta estranha. Sem se lembrar de tê-la colocado ali, ele a abre. Dentro, lê uma mensagem: meu filho, você não faz ideia de como estamos orgulhosos de você. Como um grande defensor, torne-se alguém que protege muitas pessoas. Comovido, Corin pensa: quando colocaram essa carta aqui? Ele lembra de como era um garoto sem talentos, mas, mesmo assim, tinha uma família. Desde que chegou a este corpo, agiu de forma estranha, mas ainda foi tratado como parte da família. Isso o fez amar sua nova vida. E é aí que Corin percebe a maior diferença entre ele e Park Se. Ele encontrou algo pelo qual lutar. Mais tarde, na estação de trem. Enquanto os novos estudantes desembarcam, é possível notar diversos jovens com expressões de surpresa e empolgação, olhando em todas as direções. Um deles comenta, surpreso: sério, tem mesmo tantos trens aqui? Então esta é a Academia Marabá. Uma garota de cabelos azuis acena para os alunos e os cumprimenta com um sorriso amigável. Sejam bem-vindos, novos estudantes. Reúnam-se aqui. Ela avista Corin e se aproxima. Você também é novo, não é? Pergunta, com curiosidade. Corin confirma com um aceno e se apresenta. A garota arregala os olhos, admirada. Nossa, você é muito alto. Deve comer muito, né? Ela pega uma batata e, com uma expressão gentil, estende a mão. Quer comer uma? Algum tempo depois, enquanto um dos trens partia, a garota aponta pela janela e comenta: aquele prédio ali é o Salão da Ciência. É lá que os magos estudantes realizam suas pesquisas. Seu nome era Maria Dunf, uma maga de primeira classe e aluna do 2º ano da academia. Embora sua aparência e atitude fossem acolhedoras, havia algo nela que a destacava.
Em breve, o destino revelaria que Maria se tornaria a chefe final do primeiro arco desta história, uma figura marcada pela profundidade do desespero. Mais tarde, quando os estudantes estavam prestes a desembarcar, Maria ofereceu a cada um uma batata doce. Enquanto o trem se afastava, ela acenava e desejava sorte a todos. Nos vemos novamente em breve. Os alunos chegaram ao Salão da Liberdade, na Academia Marabá. Corin percebeu um círculo mágico no chão e pensou: isso é magia de expansão espacial. De repente, todo o salão foi mergulhado na escuridão, assustando os estudantes. Um deles gritou: o que está acontecendo? Alguém consegue enxergar alguma coisa? Nesse caos, apenas Corin permaneceu calmo. Uma voz grave ecoou pelo ambiente: não entrem em pânico, crianças. Corin reconheceu imediatamente a voz. Velho Armon, ainda é a mesma de antes. Ele percebe que aquilo era apenas uma introdução ao que viria a seguir, algo como um campo de treinamento. Nesse mundo, a história da humanidade é uma luta constante contra os demônios, e as armas mais eficazes contra essas criaturas são os super-humanos que dominam a aura e mana. A Academia Marabá treinava exatamente esse tipo de pessoas. Um homem surgiu no meio dos alunos, bocejando casualmente, e os cumprimentou. Bem-vindos. Eu sou o professor Permac Deon, responsável pela cerimônia de recepção dos calouros deste ano. Corin sorriu de leve, lembrando-se do professor, alguém que ele não via há muito tempo. Permac Deon continuou: vocês estão aqui para se tornarem cavaleiros e magos. E, já que vieram, provavelmente conseguirão suas licenças. Mas vou logo avisando, não gosto de ver fracos andando por aí de cabeça erguida. Então, quero testar suas habilidades. Uma janela do sistema apareceu diante de cada estudante, exibindo suas estatísticas. Corin leu a dele e sentiu uma ponta de frustração. Nome: Corin. Nível de aura: 680 pontos, muito baixo. Nível de mana: 120 pontos, extremamente baixo. Habilidade: 0, nulo. Pontuação geral: 6º rank, muito baixo. Ele pensou, incomodado. Meu desempenho é simplesmente terrível. Permac Deon explicou: o que vocês veem à sua frente é a avaliação geral de cada um. Quero que se posicionem na fila correspondente ao seu rank. Corin se dirigiu à fila do 6º rank e olhou ao redor, contando aproximadamente 400 alunos. Ele era um dos piores entre eles. Permac sorriu, com um ar de superioridade, e desejou: boa sorte na batalha. De repente, todos os estudantes nos 4 últimos ranks começaram a ser transportados para um local desconhecido. Enquanto isso, em outro ponto da academia, alguém observava o grupo de alunos envolto em bolhas de energia e comentou: há muitos calouros talentosos este ano. Uma garota usando um chapéu grande e óculos respondeu: não faz sentido avaliar os alunos do 1º e 2º ranks agora. Deixem-nos esperar até que os outros terminem os testes. No 2º rank estavam algumas figuras promissoras: Arisha Arden, neta do Imperador da Espada, e o druida de Avalor, Doran Varsky, um mercenário espadachim, e Crano Luden, um mago especializado em criação de golems. No 1º rank, havia apenas um aluno, H. Warren, um celestial de destaque. A garota de óculos observava os dados e murmurou, surpresa. Nunca imaginei que matriculariam alguém assim como calouro. Ao lado dela, um homem perguntou: vale a pena sequer considerar o 6º rank? Afinal, nem os do 5º rank têm muito o que mostrar. Tudo começa com uma atmosfera carregada de tensão. O diretor, com sua postura imponente e um olhar que parece atravessar a alma, encara a maga Josephine. Ela, firme, mantém os braços cruzados e deixa claro, pelo brilho nos olhos, sua irritação crescente. Josephine, o propósito deste teste é simples, diz o diretor, ajustando os óculos com tranquilidade. Não estamos aqui para avaliar apenas força bruta. Queremos descobrir aqueles que sabem pensar, se adaptar e aprender. Não os que agem apenas por impulso. Josephine ergue uma sobrancelha, a voz carregada de sarcasmo. Aprender? Forçando-os a enfrentar desafios extremos, sem preparo? Diretor, eles são estudantes, não guerreiros experientes. O diretor mantém a calma, mas um sorriso de leveza perigosa surge em seus lábios. Exatamente. Estudantes. Nosso papel é moldá-los. E só os melhores se destacam diante de desafios reais. As palavras parecem jogar lenha na fogueira da irritação de Josephine. Ela dá um passo à frente, fazendo o ar na sala pesar. Moldá-los? Parece mais que quer descartar potenciais talentos. Esquece que cada aluno tem seu ritmo de evolução? Exigir padrões impossíveis vai sufocar o potencial de muitos. Os olhos do diretor estreitam-se, mas sua voz segue serena. Os maiores magos e guerreiros não chegaram onde estão sem serem testados.
Se não conseguem lidar com o básico, então talvez este não seja o lugar para eles. Josefine solta um longo suspiro, mas o fogo em seu olhar não diminui. Espero que saiba exatamente o que está fazendo, diretor. Se algo der errado, será totalmente sua responsabilidade. O diretor não se deixa abalar. Surge diante de Corin. Dentro, repousa uma espada. Corin observa ao redor, atento, enquanto uma voz informa que monstros aparecerão em 30 segundos. A tensão aumenta, e ele rapidamente abre a maleta, revelando uma arma. Ele sabe que, durante esse teste, os participantes são jogados em um espaço vazio e forçados a lutar contra criaturas hostis. É um teste cruel e decisivo. Quando a contagem chega ao fim, as criaturas surgem. São monstros semelhantes a cães, notificados pelo sistema como Short Ones de nível 5. Corin pega sua lança e reflete sobre uma antiga sabedoria. Leva-se 100 dias para dominar uma lança, 1000 dias para uma lâmina e 10.000 para uma espada. É por isso que ele opta pela lança. Sem hesitar, ele arremessa a arma com precisão. O golpe atinge em cheio a cabeça de um dos monstros, que desaparece imediatamente. Os outros hesitam, surpresos. Corin, no entanto, não perde tempo. Ele avança, derrotando o restante com maestria. Em apenas 12 segundos, todos os monstros foram eliminados. Enquanto isso, os professores, que observam tudo em silêncio, trocam olhares incrédulos. Um deles comenta que, em sua época, levar menos de 1 minuto para derrotar criaturas de nível 5 era algo impensável. Mas algo estranho começa a acontecer. Mesmo após sua performance impressionante, o sistema continua invocando os mesmos monstros. Corin percebe a repetição e franze a testa. Por que o teste não avança? Irritado com a monotonia, ele decide acabar com tudo de uma vez, eliminando vários monstros com um único movimento. Os professores, agora intrigados, começam a discutir. Um deles questiona se há um problema na arena, mas outro rebate: a magia de Josefine nunca falha. Enquanto isso, Corin segue eliminando criaturas com confiança e precisão, quebrando recordes históricos. O ponto alto ocorre quando monstros mais poderosos entram em cena, como o Frostedrosfed Boar e o Albert. Corin, usando uma combinação de habilidade, magia e força, derrota ambos, superando até mesmo os melhores tempos registrados. Quando o sistema invoca um espírito demoníaco de nível 5, todos os olhos estão voltados para ele. No entanto, para a surpresa geral, Corin recusa o teste. Os professores ficam perplexos. Como alguém tão habilidoso poderia desistir? Para Corin, a resposta é simples: ele não precisa provar mais nada. Satisfeito com seus próprios resultados, ele sorri levemente e deixa a arena, enquanto os demais competidores observam, atônitos. Do lado de fora, o diretor acompanha tudo com... Corin se destaca no teste ao enfrentar e superar monstros de alta classe. Ele desqualificou o Fifth Level Ghost e enfrentou com sucesso um 4th Rank Witch Spirit e uma 3rd Rank Banshee. Nos testes de combate contra monstros, Corin quebrou recordes ao derrotar os Short Ones de classe F, o Frostedrosfed Boar de 4ª classe e o Albert de 3ª classe. Quando reaparece no espaço reservado aos professores, ele sorri com tranquilidade e comenta que fizeram um bom trabalho. Os instrutores, surpresos com sua atitude e desempenho, questionam silenciosamente: quem é esse garoto? Mais tarde, Corin se junta à multidão de estudantes que também participaram do teste. Um garoto entre eles pergunta ao amigo sobre o rank que ele conseguiu. O segundo garoto responde, preocupado, que alcançou a 4ª classe e que isso não é um bom sinal. Ele então devolve a pergunta, curioso. O primeiro garoto ri e revela que conseguiu o 3º rank. Surpreso, o amigo exclama: então você conseguiu matar o Albert e a Banshee? No meio do grupo, destacava-se Joerger Inspeter, com um sorriso pretensioso e um ar de superioridade. Corin percebe sua presença e pensa: esse idiota é o mesmo que arrumou confusão com aquele jogador no começo da história. Park-se se irritou e o eliminou sem hesitar. Ele pode ser arrogante, mas nessa idade, é quase normal. O problema foi aquele Park-se insano. Enquanto observa, um dos estudantes comenta sobre os alunos de 5ª classe, insinuando que deve ter sido humilhante perder intencionalmente. Outros zombam dos que não conseguiram sequer derrotar os Short Ones ou os Ghosts. Nesse momento, Corin avista Lark entre os alunos de 5ª classe e reflete: na minha vida anterior, esse cara nunca superou seu complexo de inferioridade. Ele me caluniou e também atacou Park-se, mas teve o mesmo destino miserável. Logo após, um homem se aproxima do microfone e limpa a garganta. Ele cumprimenta os alunos com um bom dia e se apresenta como o presidente do comitê da Iril Kasser. Com uma expressão gentil, ele declara: vocês entraram nesta academia para se tornarem mais fortes.
Alguns de vocês já provaram seu valor, enquanto outros ainda têm um longo caminho a percorrer. Não posso garantir que alcançarão tudo o que desejam após a formatura, mas espero que encontrem o caminho certo. Nós estamos aqui para ajudar vocês no primeiro passo. O segundo dependerá apenas de vocês. O discurso termina, e os alunos começam a se dispersar. Enquanto caminha pelos corredores, Juerger, com sua típica arrogância, declara que agora é um cavaleiro de terceira classe. Ele avista Lark sentado contra a parede, lendo um livro, e o chama em voz alta. Lark levanta a cabeça assustado e pergunta o que Juerger quer. Com um tom debochado, ele pergunta: "Qual é o seu rank, Lark?" Confuso, Lark responde hesitante: "Quinto rank." Juerger ri alto e provoca: "Quinto rank? Nem conseguiu derrotar um Ghost ou um Short On. Sério?" Nesse momento, Corin se aproxima com um sorriso amigável e coloca o braço em volta de Lark. Juerger se vira para ele e pergunta com um tom de curiosidade: "E você, quem é?" Corin aponta para a tatuagem no braço de Juerger e comenta, como se estivesse impressionado: "Que tatuagem incrível! Foi feita por um artista muito habilidoso, né? Parece muito bem feita. É seu tipo sanguíneo? Para emergências médicas?" Juerger, todo orgulhoso, explica que foi sua mãe quem fez. Ele mostra outras tatuagens no braço e comenta com alegria: "Minha mãe começou trabalhando com molduras, mas fez essa tatuagem a meu pedido. Ela é incrível, não acha?" Corin, ainda fingindo surpresa, elogia o trabalho. Ele pensa consigo mesmo: "Na minha vida passada, a mãe dele veio até a academia preocupada com a segurança dele. Essas tatuagens não eram para exibição, mas um gesto de proteção materna. O coração de uma mãe é mesmo incrível." Arisha, observando de longe, percebe a interação e pensa: "Esse garoto é diferente. Ele parece ser uma boa pessoa." Ela sorri ao ver a maneira como Corin lida com os outros e reflete que ele salvou alguém que estava sendo intimidado. Enquanto isso, Corin avalia a situação. Ele acredita que conseguiu causar uma boa impressão em Lark, pois agora o jovem o vê de forma positiva. Corin ri internamente e conclui: "Lark será meu próximo trunfo. Ele vai me fornecer habilidades importantes, como um livro de habilidades gratuito." Mais tarde, Corin explora as instalações da Merhaba Academy. Ele reflete sobre os benefícios que a academia oferece, como comida acessível no refeitório e um ginásio de treinamento gratuito que torna possíveis até os treinos mais desafiadores. Em um desses treinos, ele luta contra espíritos que são invisíveis aos olhos. Outros estudantes comentam surpresos: "Olhem para ele. Esse novato está enfrentando espíritos." Esse tipo de treino geralmente só acontece no segundo semestre. Durante o combate, um espírito acerta a testa de Corin, mas ele mantém a calma. Observando a cena, outro estudante comenta com ironia: "Bem, agora ele sabe o que espera os novatos nesse tipo de treino." Corin sorri e pensa consigo mesmo: eles não fazem ideia do que realmente está por vir. Após uma sessão intensa de treinamento, Corin respirava com dificuldade, cansado de lutar contra um monstro. Ele se perguntava se ainda era cedo demais para ele enfrentar desafios tão grandes. De repente, um homem se aproximou e comentou, com curiosidade, que parecia que ele ainda era um novato. Corin se virou para cumprimentar o instrutor, que logo perguntou por que ele estava participando de um treinamento tão avançado. Com uma expressão calma, Corin respondeu que precisava melhorar suas habilidades com a lança. O instrutor, intrigado, perguntou se ele realmente achava que podia lidar com isso. Corin desviou o olhar, com indiferença, afirmou que podia. Porém, em seu íntimo, questionava-se sobre o motivo de o instrutor ter se interessado por ele. Será que algo deu errado durante o teste de admissão? Pensou. O instrutor estreitou os olhos, analisando-o por um momento, antes de sorrir amplamente. Ele entregou algo a Corin e comentou, animado: "Aqui estão 10 vales-refeição. Use-os bem." Sem dar tempo para perguntas, o homem se afastou, dizendo que Corin deveria procurá-lo caso conseguisse avançar no treinamento e ganhar sua aprovação. Surpreso, Corin segurou os vales com as mãos trêmulas. "Eu realmente fiquei assustado por um momento, mas parece que ele só queria mostrar boa vontade. Isso é um bom sinal, certo?" pensou com um suspiro de alívio. Enquanto ele processava o ocorrido, Maria, uma colega de treinamento, observava-o silenciosamente à distância. Corin então retomou o treinamento, enfrentando um espírito com sua lança. Os golpes entre eles eram intensos, mas em certo momento, o monstro conseguiu acertar um golpe poderoso em Corin, jogando-o ao chão. Com a respiração pesada e dores pelo corpo, Corin permaneceu deitado por um instante, olhando para o teto. De repente, algo pousou sobre seu rosto, um lenço. Ele o tirou e viu Maria ao seu lado, segurando um copo vazio.
Está sendo difícil, não é? Perguntou ela. Corin concordou, admitindo que era exaustivo. Maria conjurou água com magia, enchendo o copo, e o entregou a ele. Você trabalhou duro. Beba. É assim que você se acostuma. Um dia, tudo vai dar certo. Corin segurou o copo, mas pensava em algo distante. Não há próximo dia para mim. Talvez houvesse, há 3 anos, quando eu tinha Park C ao meu lado. Tínhamos janelas de status, poções, livros de habilidades. Mas tudo isso acabou quando eu o matei. Agora, é tudo por minha conta. Ele devolveu o copo a Maria e agradeceu. Com um sorriso, declarou que podia desistir a qualquer momento, mas que escolhera seguir em frente. Levantando-se, ele pegou sua lança e afirmou: vou me tornar o mais forte. Determinado, Corin voltou ao combate contra o espírito. Ele sabia que o primeiro passo era entender os limites de suas habilidades. Ele começou a testar suas técnicas. Golpe da cobra sinistra, corte de vento, contra-ataque bloqueador, rotação reversa dos céus e arremesso da montanha. Após cada tentativa, ele respirava com dificuldade, exausto, mas não desistia. Eu não tenho um corpo extremamente forte, magia poderosa ou uma aura formidável. Saber o futuro não significa nada em uma batalha contra monstros ou gênios. Minha única vantagem é que vou trabalhar mais duro do que qualquer outro. Ele apertou a lança com força e decidiu continuar. Esses 3 anos de vida não serão em vão. Assumindo uma postura de combate, ele usou a habilidade Serpente do Desastre. Corin correu em direção ao espírito, girando sua lança. Quando estava perto o suficiente, ele lançou a arma em direção ao monstro. O espírito desviou do ataque, e Maria, que observava de longe, pensou que Corin havia desistido. Mas, para sua surpresa, Corin rapidamente alcançou a lança que havia lançado e a recuperou. Com um movimento ágil, ele apareceu atrás do espírito, pronto para usar a habilidade Serpente da Calamidade. Com um golpe preciso, ele acertou o monstro pelas costas, fazendo-o desaparecer instantaneamente. A força do impacto gerou uma energia tão poderosa que ecoou por todo o salão de treinamento. Maria, boquiaberta, observava. Palavras comuns como forte ou incrível pareciam inadequadas para descrever Corin. Ele é simplesmente incrível, pensou. Após o combate, Corin desabou no chão, exausto, mas com um sorriso satisfeito no rosto. Ele sabia que estava apenas começando. Chão, completamente exausto. Maria, ao vê-lo naquele estado, correu até ele preocupada. Você está bem? Perguntou ela, confusa com o estado dele. Corin tremia de cansaço, mal conseguindo responder. Ele pensou consigo mesmo. Acho que exagerei com esse corpo, ainda não estou no meu limite, mas preciso ser mais cuidadoso. No dia seguinte, Maria cumprimentava os novos alunos com um sorriso caloroso enquanto os guiava pelos corredores da academia. Hoje, vamos explorar as instalações da academia, disse ela com entusiasmo, enquanto os calouros a seguiam. Enquanto isso, Corin, distante da multidão, comia um pedaço de pão simples e refletia: preciso cuidar do meu corpo antes de tudo. Para lutar adequadamente, tenho que melhorar minhas habilidades físicas. Sem elixires, há apenas uma coisa que pode me ajudar: os mandamentos. Ao pensar nisso, Corin olhou para Lark, um estudante exemplar que passava por perto. Ele se aproximou, surpreendendo-o com um abraço. Ei, amigo! Vamos comer juntos? Perguntou Corin com um sorriso caloroso, mas logo sussurrou em seu ouvido. Também quero conversar sobre o Grimoire. Um Grimoire, ele explicou, é um livro de habilidades. Ao ler o que está escrito nele, é possível adquirir novas habilidades ou características. A biblioteca da Academia Meraba, conhecida por seu tamanho impressionante, também serve como um repositório desses grimoires. Corin olhou para Lark novamente e comentou: se alguém quiser esconder uma árvore, o melhor lugar é uma floresta, não é? Lark, confuso, assentiu, mas pediu que Corin cumprisse sua palavra. Corin sorriu e garantiu que, ao atender às condições, Lark receberia um grimoire com uma habilidade especial. Ele sabia que Lark era um estudante dedicado, mas lembrou que, mesmo com muito conhecimento teórico, magos de baixo nível e pouca mana não conseguem resultados impressionantes. Porém, os grimoires eram outra história. Enquanto verificava os livros da biblioteca, Corin abriu acidentalmente uma passagem secreta na parede. Lark, surpreso, perguntou: isso é uma porta secreta? Como você encontrou isso? Corin, sem responder, correu para dentro. Venha comigo. Lark, ainda confuso, seguiu Corin por um corredor escuro. Isso é assustador, murmurou ele. De repente, Corin parou e se virou. É hora de cumprir nossa promessa. Vamos fazer o nosso melhor. Antes que Lark pudesse perguntar o que ele queria dizer,
Corin o atingiu com um soco forte, deixando-o inconsciente. Precisamos começar, disse Corin, com uma expressão sombria. Ele abaixou-se ao lado do corpo de Lark, pensando: vim aqui para ajudá-lo, mas também preciso completar uma missão especial. Se conseguir capturar o espírito certo aqui, obterei o fragmento oculto que desejo. Mas havia um problema. Corin percebeu uma figura enorme surgindo no corredor. Savantha Duque, um espírito demoníaco poderoso. Ele era um antigo senhor da guerra que governou o sul há 800 anos. Corin sabia que a missão era praticamente impossível. Savantha Duque manipulava várias esferas mágicas acima de sua cabeça, disparando-as contra Corin. Ele desviava com agilidade, enquanto refletia. Esse espírito era um vampiro que selou sua alma em um grimoire após perder o controle de seus instintos. Agora, ele está preso aqui, e a missão exige que eu use seu poder. Corin chamou o nome de Savantha Duque, surpreendendo o espírito. Não pode me ver, pode? Perguntou Corin com um sorriso provocador. Ele levantou o corpo inconsciente de Lark e comentou: vamos fazer isso do jeito difícil, então. Savantha Duque entrou no corpo de Lark, ativando um poder avassalador. O corpo de Lark emanava uma energia impressionante, enquanto seus olhos brilhavam com fúria vampírica. Corin observava calmamente, desviando de um ataque destrutivo que o espírito lançou. A pessoa possuída por esse espírito consegue revelar todo o seu potencial físico. Para completar essa missão, Lark era a escolha perfeita. Lark, agora possuído, liberava golpes devastadores enquanto Corin esquivava-se. Sinto muito, Lark. Mas este é o único jeito de completar a missão e obter o fragmento oculto. Com determinação, Corin se preparou para enfrentar o desafio. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura. Após derrotar Savantha Duque, Corin percebe que Lark, agora livre do espírito, estava inconsciente no chão. Corin pensou: com isso, é o fim. Agora posso obter itens de alto nível, como a capa e a armadura de vampiro. Esses itens, pensava ele, seriam cruciais para eventos futuros. Corin, entretanto, olhou para o espírito que agora estava prestes a desaparecer e perguntou com curiosidade: você gostaria de saber o que aconteceu com sua família depois que se selou? Surpreso, Savantha Duque parou para ouvir. Corin começou a contar a história de como a esposa dele, Luena Duque, faleceu após sair do castelo e como a filha, Cicely Duque, tornou-se uma grande aventureira. Enquanto ouvia, o espírito começou a chorar. Corin pensava consigo mesmo: mesmo sendo um inimigo, quero dar a ele um final digno. Obrigado por compartilhar isso comigo, humano. Disse Savantha Duque, limpando as lágrimas. Ele se desculpou pelos ataques e agradeceu por permitir que sua alma encontrasse paz. Depois de um longo diálogo, o sistema notificou Corin que ele havia recebido um item épico, a poeira da alma de Savantha Duque, um fragmento raro do espírito. Além disso, ele também obteve o grimoire onde a alma do espírito estava selada. Ao abrir o grimoire, Corin descobriu que havia adquirido uma nova habilidade chamada Regeneração do Guerreiro Resoluto, que permitia restaurar o corpo como o de um guerreiro que nunca perdeu sua vontade de lutar. Isso é incrível, mas por que recebi essa habilidade? Corin pensou, intrigado, enquanto olhava para o grimoire. Lark acordou logo depois, segurando a cabeça com dor. O que aconteceu? Perguntou ele, confuso. Corin, um pouco envergonhado, explicou que ele tinha sido possuído por um espírito poderoso, mas que agora tudo estava resolvido. Para surpreender Lark ainda mais, Corin entregou o grimoire para ele. Isso é para você. Acho que alguém tão trabalhador merece essa recompensa. Lark, chocado, perguntou se Corin tinha certeza disso. Corin apenas sorriu e insistiu que ele aceitasse. O sistema então notificou Corin que ele havia concluído a missão e recebido 80 pontos de atributo como recompensa. Ele ficou surpreso, pois normalmente era necessário subir 16 níveis para obter essa quantidade de pontos. Aparentemente, o sistema o recompensou por não ignorar os infortúnios tanto de Lark quanto de Savantha Duque. No salão de treinamento da academia, nossa querida Mana Mariette estava distribuindo batatas para geral. Mas isso não durou muito, pois logo ela se virou para nosso mano e perguntou: vai treinar com corpos espirituais hoje de novo? Nosso protagonista respondeu que sim, e Mariette abriu um sorrisão, incentivando ele com palavras motivacionais que deram aquele boost na confiança do cara. Mas, claro, esse apoio não passou despercebido.
O restante dos novatos olhou com inveja, se perguntando como diabos aquele cara tinha conseguido a atenção dela. Vocês têm certeza que ele não é forte? Perguntou Mariette, desafiando os outros. E foi assim que, sem nem perceber, nosso mano virou motivo de aposta. Ele olhou ao redor e pensou: quando foi que eu virei uma Blaze da vida? Mas sem tempo para pensar nisso, era hora de focar no treinamento. Ele se preparou e atacou o mesmo corpo espiritual com o qual tinha tido dificuldade antes. Mas para sua surpresa, e a de todo mundo ao redor, ele o destruiu com um golpe só. Os novatos ficaram de boca aberta. Espera, como assim? Esse cara ficou forte pra um carai. Nosso mano começou a se questionar se não era um protagonista overpower de manhã sem nem perceber. Mas a única que não pareceu surpresa foi Mariette, que analisou o ataque dele e descreveu com precisão absurda os movimentos usados. Nosso mano ficou bugado. Como essa maga consegue ver a intenção da calamidade da serpente? Que tipo de habilidade ocular sem sentido é essa? Ela tem um Sharingan. Antes que pudesse continuar seu raciocínio, Mariette jogou um saco de moedas para ele, rindo. Que porra é essa? Pensou ele, antes de perceber que ela tinha acabado de ganhar uma grana na aposta. Mariette tinha apostado nele e, agora, estava lucrando. Nosso protagonista olhou para o dinheiro e pensou: dinheiro é dinheiro. E fica ainda melhor no meu bolso. Algum tempo depois, nosso mano estava ali, rasgando um pão nos dentes, mas preocupado com suas runas. Apesar de ter ficado mais forte, sua capacidade de mana ainda era baixa, e ele sabia que isso era um problema. Até em sua vida passada, nunca conseguiu resolver essa questão. Se eu conseguir resolver isso, vou ficar ainda mais forte do que antes. Mas, de repente, uma voz chamou sua atenção. Nosso humano ficou tenso. Ele sabia que, independentemente de quão forte se tornasse, havia uma pessoa na academia que ele nunca poderia derrotar. Nem mesmo o Papa Kivis conseguiu matá-la. Uma freira. Uma personagem tão poderosa que até o Asta de Black Clover perderia a cabeça contra ela. Nosso mano tomou a melhor decisão possível: fingir que ela não existia. Mas ignorar uma freira overpower era claramente um erro. Ela chamou sua atenção de novo. Foi combinado com o dono desse corpo? Nosso humano suou frio. Espera, ela sabe? Ela sabe que eu possuí esse corpo. A freira continuou, encarando ele. Ela era uma existência contraditória, com alma de humano e monstro, e possuía olhos que enxergavam a coloração das almas. Para ela, deveria ser estranho não conseguir ver a alma de nosso protagonista. Ela perguntou: como é a sensação de esmagar e consumir uma alma original? Nosso humano, mestre na arte da dissimulação, apenas respondeu: como eu vou saber? Para sua surpresa, a freira pareceu relaxar, pensando que talvez tivesse se preocupado à toa. Mas em sua vida passada, essas dúvidas consumiam nosso humano. Ele se questionava constantemente: eu sou eu? Ou sou apenas o NPC que habita esse corpo? Ele tinha memórias do NPC chamado Kilos, e elas pareciam suas. Mas ele também lembrava de sua vida na Coreia, seu ensino fundamental, médio, universidade e carreira militar. Quem sou eu? Mas, antes que se perdesse nesses pensamentos, ele decidiu ignorar a questão por agora. A freira, no entanto, não recuou. O verdadeiro dono desse corpo não é você. Você não passa de um bandido e um ladrão. Nosso mano, sentindo a tensão da conversa, decidiu meter um papo aleatório. Na minha terra natal, tem um cara que vira um gigante verde quando fica irritado. O nome dele é Bruce. A freira piscou, confusa. Nosso protagonista continuou. Essa pessoa tem duas personalidades opostas, que se odeiam, mas coexistem. Eu sou como ele. Não importa quem nasceu primeiro nesse corpo. No final das contas, ambas as almas têm diferentes características, e elas vivem juntas. Nenhum nascimento é um pecado. A freira permaneceu em silêncio, refletindo sobre essas palavras. Ela sabia que, neste mundo, existiam aqueles cujo nascimento era considerado um pecado desde o início. Nosso mano, percebendo que tinha jogado uma filosofia pesadíssima e que não queria ficar mais tempo ali, apenas disse: então vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? E saiu do local, deixando a freira em silêncio, perdida em seus pensamentos. No dia seguinte, nosso mano se dirigiu ao lado sul da academia logo cedo. Ele foi até os quadros de missões, pronto para pegar uma quest e continuar seu progresso. Mas seu objetivo não era simplesmente upar. Ele queria testar algo. Porém, antes que pudesse decidir o que fazer, algo chamou sua atenção. Uma garota estava encarando o quadro de missões, como se fosse um pedaço de bife. A garota, a nossa mana Alicia, tá ali fingindo que não viu o nosso humano chegando, mas é claro que viu. Nosso humano cumprimenta e ela, meio sem jeito, responde de volta, gaguejando um pouquinho.
Nosso protagonista então pergunta o que ela tá fazendo ali tão cedo nos quadros de missões, já que ela é do segundo ranking. Alicia responde que tá precisando de dinheiro. Nosso humano até estranha, porque os fundos para os ranks 2 da academia costumam ser bem generosos. Mas para a infelicidade da Mana, ela explica que, por conta da sua família ser do topo, ela não recebe esses fundos. Basicamente, os ricaços não ganham suporte financeiro. O pior? O pai dela só mandou um "se vira aí, minha filha". E tadinha, tá zerada de grana. Para ajudar, Kuricas indica uma missão boa para ela, uma patrulha com ótimo custo-benefício. Alicia fica toda animada e logo pergunta se ele não quer se juntar a ela. Para a tristeza da Mana, ele recusa, porque tem outros planos. Sinceramente, eu gosto mais da Mariette, porque ela me lembra a Janica, tá ligado? Mas tô na torcida pela Alicia também, porque ela é gente boa. Agora, a missão do nosso humano é outra. Ele dedicou seu final de semana a algo diferente. Sua primeira missão foi encontrar uma borboleta. Missão concluída. Uma pessoa menos infeliz no mundo. Level up pontos distribuídos. Kurika solta um sorriso maquiavélico, o que assusta uma pobre NPC chamada Lyra, que passou a missão para ele. Depois de concluir mais e mais missões, ele se lembra de algo importante, uma missão crucial que ele se inscreveu e esqueceu completamente. Do outro lado da cidade, um chefe bigodudo tá bufando de raiva porque ainda não encontrou a combinação perfeita de ingredientes para um molho especial. Para a surpresa do bigodudo, uma certa pessoa aparece metendo a pose e sugere adicionar xarope de amido à receita. Essa certa pessoa? Nosso mano Kuricas, com um sorrisão de orelha a orelha. Seus problemas acabaram, ele anuncia. O chefe, relutante, segue a dica. E voi lá. O frango fica perfeito. Missão concluída. Recompensa garantida. Kuricas percebe que até seu mandamento foi ativado só por ajudar o chefe. Solta uma risada triunfante, rindo o mais alto possível. De longe, a freira só observa e resmunga. Que esquisito. Nesse meio tempo, a professora de logística aparece, procurando a freira e pedindo permissão para sair da academia. A Mana simplesmente ignora. A professora fica pensando, olha a audácia dessa garota. Mas a freira tá perdida em pensamentos. As palavras do Kuricas ainda ecoam na mente dela. Não é um pecado nascer. Isso contrasta com outras palavras cruéis que ela já ouviu. Você não deveria ter nascido. E enquanto o protagonista gargalha como um maníaco, ela apenas observa. Algum tempo depois, no campo de caça, a mesma professora de antes explica que a avaliação do dia será uma prova de sobrevivência. Quem chegar na cabine do norte no fim da floresta será aprovado. Eles devem usar suas braçadeiras de rank e devolvê-las ao chegar. Quanto mais rápido, mais pontos acumulam. Esses pontos podem ser trocados por prêmios. Enquanto a professora explica tudo isso, Kuricas não dá a mínima e fica se perguntando onde diabos foi parar a freira. É aí que Alicia se aproxima e agradece pela ajuda nas missões. Como resposta, ele oferece um doce. Ela fica tão feliz que dá pulinhos de alegria. Meu Deus, que fofinha! Mas chega de brincadeira. A professora dá o sinal de início, e uma enorme conjuração mágica se forma acima de suas cabeças. Nosso humano reconhece esse tipo de feitiço. Isso só pode ser obra da Madame Josefina. Dito isso, todos os alunos são teletransportados para diferentes pontos da floresta. Logo de cara, Kuricas ouve um barulho próximo. Ele pensa, já estão lutando? Nem começou direito. No campo de caça, há um evento importante onde até profissionais precisam de várias tentativas para passar. É um Battle Royale onde você começa em um ponto aleatório e deve roubar as braçadeiras dos outros para acumular pontos. Mas isso é problema pros outros. Não pro Kuricas. Como diziam para ele quando era criança, você não é todo mundo. Para ele, a única ameaça real ali é a Alicia. Sim, a fofinha do doce. Ela é rank 2, e sem a freira Overpower por perto, ela é o maior perigo. Agora, lembra do doce que ele deu para Alicia? Ele não deu aquilo só por bondade. Tinha uma runa de rastreamento embutida. Ou seja, ele já sabia exatamente onde ela estava. E agora, ele tá indo atrás dela, sem querer. Um vilão de filme infantil, gritando o nome dela no meio da floresta. Em outro local, a professora Josefina decide entrar na floresta também. Mas antes de partir, ela questiona o presidente da academia, onde foi parar aquela criança. A criança em si saiu por conta própria e foi até a floresta, para a surpresa da professora. E quem era essa criança? Nossa mana freira de nome impronunciável. Ela estava indo atrás do nosso mano Coringa, com os olhos grudados nele, enquanto a professora se perguntava o que aconteceu para ter essa mudança repentina em seu coração.
Enquanto isso, nosso mano Coricas estava fazendo cosplay de L Fronteira, partindo em direção à nossa mana Alicia. E a nossa mana Freira, sedenta, seguia ele de perto. Enquanto isso, nossa mana Alicia estava suando de cansaço, botando moral naquele bando de NPCs que se juntaram para atacá-la. Mas a nossa mana deitou eles fácil. Até que um outro NPC parte para cima dela, pegando-a de surpresa e a chamando de monstrengo de saia. Infelizmente para ele, e felizmente para nossa mana, ele toma logo uma pedrada no meio das costelas pelo nosso mano Coricas, que vem de lá furioso como bastião protetor das mulheres, defensor dos direitos iguais, odiador de cólica e inimigo do machismo. Nossa mana Alicia fica perplexa. Esse é o bonzinho feminista que eu sempre sonhei. Mas antes que pudesse se iludir mais, nosso mano Coricas parte sedento para cima dela, gritando por direitos iguais e anunciando que vai arrancar sua braçadeira. Chocada, nossa mana Alicia grita que pensou que ele era uma boa pessoa, afinal, ele lhe deu um docinho outrora. Mas não tem jeito. Alicia é uma cavaleira rank 2, com um estilo puro de luta. Mas, infelizmente, ainda não pode usar sua habilidade de olhos vigilantes. Quando se trata de porradaria, ela é bem mediana. Por isso, nosso humano parte para cima dela como se fosse um vendedor insistente tentando empurrar uma assinatura de internet. Ele pede para que ela seja uma boa garota e entregue a braçadeira. Em comparação à sua irmã mais velha, que é um prodígio, Alicia fica entre os top 1%. Ela já lidou facilmente com 7 NPCs ao mesmo tempo, então não se preocupou com um cavaleiro rank C como Coricas, até 30 segundos atrás. Agora, ela se pergunta, que diabo está acontecendo? Como esse cara pode ser tão forte? O estilo de luta do nosso mano é uma mistura de pressão constante e ataques imprevisíveis. Ele usa sua noção contra espadas de curto alcance e sua estratégia de invadir a área da oponente para deixá-la sem espaço. Alicia começa a cogitar que ele está apenas brincando com ela. No entanto, Coricas tem algumas aberturas em seus ataques, e Alicia decide alvejar esses intervalos. Mas, para sua surpresa, quando tenta atingi-lo, seu golpe é bloqueado com facilidade. Nosso mano apenas sorri e comenta que ela está confiando demais no talento natural e falta prática. Com um movimento rápido, ele empurra a espada dela para baixo e finca sua lança em linha reta, deixando Alicia de olhos arregalados. Agora eu vou de Vasco, pensa ela. A luta se intensifica, com nosso mano combinando ataques básicos, defesas e contra-ataques, mostrando a pura essência da determinação da lança. O golpe final a joga para longe. Mas isso não é o suficiente para derrubá-la. Sentindo a dor, Alicia pensa, Ave Maria, esse miserável é realmente um defensor dos direitos iguais. Ele está me atacando com tudo e não tá nem aí pro meu gênero. Agora, ela se pergunta quem é esse Coricas, já que os golpes dele são básicos, mas sua maestria é absurda. Perante ele, de joelhos, ela não acredita que uma pessoa tão forte assim é apenas um rank C. Nosso mano, com um sorrisinho, declara que venceu e pega sua braçadeira. Mas, de repente, um barulho vindo da floresta chama sua atenção. Uma espada gigante vem voando em sua direção, e ele se defende por um tris. A arma é uma espada mágica feita de ferro pesado, 4 vezes mais denso que o normal. Antes que ele possa processar tudo, uma voz fria se manifesta. Como você conseguiu bloquear isso? Nada mal. Mas essa braçadeira agora é minha. Nosso humano olha e vê que quem falou isso foi Drone Wars Sky. Coricas imediatamente pensa, ah, não, justo ele. O cara parece intocável, sem um arranhão sequer, mesmo depois de derrotar vários outros competidores. Ele olha para Coricas como se ele fosse um inseto e diz que um rank C não tem direito a segurar aquela braçadeira. Cai fora. Nosso humano suspira e pensa, pois bem, o que aconteceu era o que era para acontecer. E decide se mandar dali o mais rápido possível. Mas não vai ser tão fácil assim. Enquanto ele corre, Drone Wars Sky percebe algo, a bandana de Coricas na boca. Ele fica furioso e parte que nem um louco atrás dele. Nossa mana Alicia, ainda atordoada, decide que não quer virar estatística e corre junto. Porém, ao chegarem perto da cabine, são impedidos por outra pessoa. Um garoto alto, carregando um trambolho nas costas, sem duplo sentido, seus maliciosos. Quem é? Cranel Luden, o feiticeiro do Golem, 1º ano. Ele olha para Coricas e diz calmamente, deixe a bandana e pode passar. Alicia reclama que isso é jogo sujo, enquanto Coricas percebe o problemão. Drone Wars cai atrás e Cranel Luden na frente. Ele percebe que evitar a luta não vai rolar. Então, sem escolha, finca os pés no chão e levanta a lança. A luta vai começar. Nossa mana Alicia olha para ele, desesperada. Ave Maria! Ele vai enfrentar 2 ao mesmo tempo. Isso é suicídio.
Nosso mano apenas respira fundo e se prepara para o que está por vir. Nosso mano Coringas não precisou enfrentar um 2v1 contra esses dois poderosos estudantes do primeiro ano. Algum tempo depois, o primeiro colocado bate nas portas da cabine e adivinha quem é? Exatamente, nosso mano Coringas, bem de boa, indo atrás do seu prêmio. O professor, ao vê-lo, fica surpreso, até meio sem jeito, e comenta que ele teve sorte. Afinal, durante a luta contra o pivete do Golem, bastou um único ataque bem colocado, e foi de base. Já o mano dos drones? Esse aí nem teve chance contra o W do nosso Manicas, porque ele é o próprio isso. A nossa mana lixa, que presenciou tudo aquilo de camarote, só tem uma palavra para descrever a situação: incrível. Durante a luta contra o drone de guerra, nosso mano atravessou o núcleo das espadas mágicas do adversário antes que ele fosse capaz de alcançar seu potencial máximo. Antes mesmo que o drone usasse sua telecinese, Coringas já tinha cravado as espadas no chão, minimizando seus movimentos ao essencial. Ele desviava das espadas que não conseguia bloquear. Quando essas lâminas foram em direção ao golem, ele usou o próprio drone como escudo contra os ataques do monstro de pedra. Enquanto o drone bloqueava os golpes, Coringas contra-atacava os cristais do pivete do golem, neutralizando completamente sua velocidade de reação e julgamento. Seu psicológico parecia o de alguém que já havia enfrentado inúmeras batalhas e saído vitorioso todas as vezes e o pior, usando apenas técnicas básicas de lança aliadas à sua experiência. Tudo isso passava pela mente da nossa mana lixa, que olhava para ele e, por algum motivo, se lembrava de sua irmã e de suas palavras. No fim, ela soltou um leve suspiro e falou para si mesma que também precisava trabalhar duro. Enquanto isso, o drone de guerra ainda tentava processar tudo, perguntando-se: quem é esse Coringas? O cara parecia conhecer todas as suas técnicas e habilidades de antemão. Já o pivete do golem, caído que nem um saco de batata, se lembrava das palavras de Coringas: você devia ter encontrado um amigo para cuidar da sua retaguarda. Assim teria uma melhor chance de vitória. O pivete do golem, desolado, só suspirou e murmurou um triste "eu sou forever alone". Então, ele olha para a tela e solta um apelo: ei, você aí! Seja meu amigo! Se inscreve no canal e deixa o like para deixar o mano feliz. Infelizmente, a resposta do Coringas não foi das melhores pro pivete. Mas naquele dia, 3 alunos do primeiro ano se lembrariam do nosso protagonista de maneiras bem específicas. Já ele, bem de boa, cantarolando, como se nada tivesse acontecido. No entanto, entre os participantes, ainda restava a pessoa mais forte, a druida que recebe a proteção da floresta, nossa mana Y. Contudo, a verdadeira ameaça não era ela. Quem dominava o campo de batalha era a grande maga da Academia Merkabah, nossa mana Mariette, a viciada em academia, que treina 8 horas por dia. A druida agora teria que secar suas roupas e suas plantinhas depois de enfrentar a Mariette. E assim, o evento do campo de caça chegou ao fim, ou quase. Um tempo depois, nossa mana Freira surge, determinada, indo até a mana Mariette. A maga se surpreende e pergunta por que a freira estava atrás de pessoas parecidas com nosso Manicas. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, a mana freira passa direto, sem dar a mínima. A mana Mariette, sendo uma gasosa de respeito, não aceita ser ignorada desse jeito. Ela impede o avanço da mana freira e diz que, como uma gasosa sensata, até aceitaria ser ignorada, mas ali era um treinamento, e ela era para ser vista como um monstro. A mana freira só dá uma leve revirada de olhos e solta um "isso é irritante". Uma treta sincera entre gasosas estava prestes a rolar, mas o que importa mesmo é o nosso mano Coringas, que já pegou seus prêmios. E que prêmios? Uns baita itens, diga-se de passagem. Mas ele não veio atrás disso. Seu objetivo era a semente de mandrágora, e dito e feito, conseguiu. Depois, ele pergunta o que mais pode pegar com o resto dos pontos e coleta uns itens extras. Já do lado de fora, ele está super feliz com sua premiação. Enquanto isso, o cabelo de Kuon e o valentão da mamãe chegam até ele. Coringas pergunta se eles trabalharam juntos, e o valentão da mamãe diz que foi molezinha. Mas o cabelo de Kuon não parece concordar muito. Então, Coringas vai até o pivete do golem e, para surpresa do garoto, diz que vai ajudá-lo a encontrar o núcleo de um golem, já que é um item valioso. Coringas sabe o quanto isso importa porque, em sua vida passada, trabalhou bastante com pivetes de golem. Afinal, não há muitos ranks capazes de lurar monstros e causar dano que seja tão eficaz quanto um golem. O pivete do golem, ao recuperar seu núcleo, fica radiante. Já a mana lixa ficou ferida com tudo o que aconteceu e não está muito feliz. O drone de guerra perdeu algumas espadas, então ele está mais ou menos. E a druida das plantas? Morta?
Não, calma. Tá viva. Coringas vai até ela, pensando que a Mariette exagerou dessa vez. Mas, antes que possa processar tudo, um tremor repentino percorre o campo. Animais começam a fugir desesperados. A druida, preocupada, pede para Coringa sair dali imediatamente. A mana Mariette tem uma habilidade natural para analisar magias e uma quantidade absurda de mana. Como dito antes, ela é um exemplo perfeito de genialidade. Para ela, esse campo de caça era só um parque de diversões, onde precisava apenas gerenciar dificuldades e ajudar os calouros a evoluírem. Mas agora, não era mais brincadeira. O motivo? Nossa mana freira. Sem hesitar, a mana Mariette dispara uma série de magias contra a freira, mas todas são anuladas. A mana freira avança, colocando a maga em um beco sem saída. Mariette, mesmo tendo prometido usar apenas magias básicas, percebe que agora precisa partir para as avançadas. Mas há um problema, ela já havia gasto praticamente toda sua mana antes, e isso selou seu destino. Diante dela, não estava um cavaleiro, um mago ou um simples adversário. Estava um desastre natural de 1,60 metros exalando puro poder, distorcendo o ar ao redor. Mariette se desespera. Usando sua última gota de mana, ela grita para a mana freira não se aproximar. Mas, para sua surpresa, a professora gasosa aparece diante dela e pergunta se está tudo bem. Mariette solta um leve suspiro, responde que sim, e desmaia. A professora Josefina fica em silêncio, observando tudo. Durante aquele treinamento, eventos inesperados marcaram o campo de caça. Primeiro, um Rank-C conseguiu mais pontos que todos os outros. Segundo, o duelo entre o as do primeiro ano, a mana freira, e a maga mais talentosa da academia, Mariette. E a história ainda não acabou. Depois da batalha entre Mariette e os alunos do segundo ano, Curicas observa tudo e até se assusta com a possibilidade da mana Mariette ter despertado como boss antes da hora. Felizmente, não foi o caso, o que o deixa aliviado. No entanto, ele deixa esse assunto de lado, pois agora tem algo importante para preparar. Nos arredores da floresta do campo de caça, nosso mano Curicas vai ao encontro de um ser peculiar que habita aquele local. Primeiro, ele coloca um pouco de colírio nos olhos, mas acaba escorregando de propósito e gritando desesperado: "Minha preciosa semente de mandrágora! A semente que sua mãe lhe deu cai na água, exatamente como ele havia planejado." Isso ativa um easter egg raro do jogo, um evento inspirado na lenda do Machado de Ouro, onde um eremita pergunta ao lenhador se o machado que caiu na água era de ouro ou de prata. Agora, diante de Curicas, o eremita surge e oferece a ele algumas recompensas de rank baixo. Mas Curicas conhece um velho truque que jogadores antigos usavam. Algumas pessoas já jogaram itens valiosos na água para tentar obter algo ainda melhor. O evento foi originalmente uma piada de 1º de abril dos desenvolvedores, mas acabou se tornando um esquema lucrativo para os mais espertos. E quem, em sã consciência, jogaria fora uma semente de mandrágora, item precioso adquirido com tanto esforço no evento do campo de caça? Bem, nosso mano Curicas, claro. O eremita pergunta se aquela semente caída na água era sua, e, entre lágrimas bem ensaiadas, ele responde que sim. O eremita então, como recompensa pela honestidade de Curicas, lhe dá 3 sementes, a original, uma de ouro e outra de prata. O sorriso malicioso de Curicas já diz tudo. A semente comum aumenta a mana, mas as versões de ouro e prata possuem efeitos especiais únicos, só obtidos através desse método. Em sua vida passada, Parquitetudo comeu a semente de ouro, enquanto Curicas ficou com a de prata. Agora, ele tem as duas para si, aumentando ainda mais seu poder. Mais um boost para o nosso mano, que está ficando cada vez mais overpower. Um tempo depois, de volta à academia, Curicas reflete sobre a situação de Mariette. Em 3 semanas, ela despertará como vampira e enfrentará o vampiro assassino da Cidade da Neve. Ele não sabe exatamente como isso acontecerá, mas está determinado a se preparar ao máximo para salvá-la. Para isso, ele treinará a lixa, ajudará o drone voador de guerra, convencerá a maluca das plantas e se aproximará do pivete do golem. Seu plano é perfeito desde que nada saia do controle. Mas a realidade nem sempre segue os planos. Naquela noite, Mariette desperta com uma sede incontrolável por sangue e ataca sua colega de quarto. No dia seguinte, a professora gasosa dá uma bronca pesada em Freira, ainda refletindo sobre suas ações no campo de caça. Para sua surpresa, Curicas aparece na janela, bolo como presente. Freira desconfia de suas intenções e lembra que visitas são proibidas. Curicas apenas dá de ombros. Regras foram feitas para serem quebradas. Como Gasosa não está por perto, ele acha que tudo bem.
Mas Freira revela algo inesperado: a professora está desaparecida há 4 dias. Isso deixa Kuricas em alerta. O sumiço dela, somado ao estado da academia, faz seus instintos gritarem que há algo errado. Ele decide investigar, mas é barrado por um segurança quando tenta visitar Mariette. Kuricas, sendo o mestre da lábia, inventa uma desculpa qualquer, mas o guarda não cede, até ser atingido por um infortúnio inesperado, uma dor de barriga avassaladora. O homem sai correndo para o banheiro, deixando o caminho livre para Kuricas. Ao chegar à enfermaria, ele se depara com algo que o deixa sem palavras. No leito onde Mariette deveria estar, está Isabel, a garota que havia desaparecido. Ao olhar para seu pescoço, Kuricas confirma sua pior suspeita. Os professores estavam escondendo algo. Para sua preocupação, Mariette despertou antes do tempo, não como uma simples vampira, mas como um boss final. Corcas apenas solta um grande suspiro, pois essa é uma situação que aconteceu 3 semanas antes do imprevisto. Para derrotar Mariette, como voz final, 4 fases estratégicas de ataque foram traçadas. A primeira fase consiste em lidar facilmente com a horda de monstros. A segunda, em prendê-la com círculos mágicos e ganhar vantagem após causar dano. Na terceira, enfrentar o inimigo poderoso que, no reino do sangue, se torna ensandecido. Quando esse inimigo for nocauteado, chegamos ao último padrão, a fase final é ativada. Esse último padrão é o coração do ataque, e mesmo que Corcas tenha auxílio dos segundos no ranking, será uma batalha extremamente difícil. A situação já é um desastre. Lee está ferida por culpa dele, o drone de guerra aérea teve sua arma destruída por culpa dele, o pivete do golem perdeu o núcleo de seu golem também por culpa dele. Tudo está uma verdadeira bagunça, e Corcas sabe bem disso. Agora, ele precisa arcar com as consequências. Na trama original, após encontrar o vampiro assassino da cidade de Nevel, Mariette atacou sua própria colega de quarto e ficou ensandecida em sua última vida. Depois disso, precisaram esperar abaixo dos dormitórios onde Mariette e Isabe estavam para lidar rapidamente com a situação. Embora Papi Kivis tenha deixado Mariette escapar por outra razão, graças ao nosso mano Corcas, a situação se tornou um verdadeiro caos. Lee teve seus ossos quebrados em 8 partes, o pivete do golem teve seu núcleo destruído, e o último membro do grupo acabou sendo inútil. Corcas até pensou em pedir ajuda para Mana Freira, mas não há como prever as consequências caso ela se envolva. Em um canto do salão de treinamento, ao lado do drone de combate aéreo, Corcas está negociando serviços mercenários, oferecendo um item como troca. O drone de guerra aérea se junta ao grupo. Na biblioteca da academia, Corcas conversa com a Mana das Plantas sobre algo que será importante mais à frente na história. Ele promete ensinar-lhe algo em troca de sua ajuda. Com isso, a Mana das Plantas também entra para o grupo. Na cantina da academia, Corcas conversa com o valentão da mamãe e Kuon, dizendo que, se juntarem ao grupo, fama e honra serão garantidas. Porém, ao mencionar que a missão é perigosa, ambos ficam em silêncio, o que faz Corcas pensar que isso os desmotivou, mas não. Dito e feito, ambos aceitam a proposta e entram para o grupo. Agora, com um subdealer, um suporte e uma equipe suficientemente forte para resistir à primeira fase, esse é o melhor grupo que Corcas pode ter. Ao lembrar das palavras de Papi Kivis sobre Mariette estar escondida e chorando na floresta, ele percebe que só há um local onde ela pode estar, o campo de caça. Com isso, todo o grupo se dirige para lá. Alguns questionam onde Mariette pode estar, mas Corcas responde que basta perguntar a Sassá. Isso chama a atenção da Mana das Plantas, que questiona o quanto ele sabe. Com um golpe de cajado no chão, ela convoca os espíritos para indicar o paradeiro de Mariette. Os espíritos respondem imediatamente, surpreendendo Corcas. Antes que possam reagir, um monstrão surge do nada e ataca Corcas. Mesmo pego de surpresa, ele resiste ao ataque. Mas o verdadeiro problema surge logo depois, uma horda de monstros aparece. Kuon se prepara com seu livro, o valentão da mamãe se posiciona para a pancadaria e Corcas auxilia o valentão, orientando a melhor forma de agir. Ele também pede a Mana das Plantas que fique ao lado de Kuon e dá ordens diretas ao drone de guerra. A experiência de batalha de Corcas, suas instruções precisas e seu apoio tático fazem com que o drone perceba que ele não é apenas forte, ele sabe liderar e criar estratégias. Corcas age como um verdadeiro comandante, dominando a situação com confiança. O valentão da mamãe questiona o motivo da presença de tantos monstros, e a Mana das Plantas explica que estão sendo controlados pela própria Mariette.
Kun não acredita que uma horda de monstros possa agir dessa forma e percebe que estão mais ferozes do que o normal. Corcas, no entanto, afirma que Mariette não pode controlar tantos monstros com facilidade e que, mesmo que pudesse, eles não agiriam assim sem motivo. Após a batalha, o drone de guerra questiona o que está acontecendo e o porquê dos monstros estarem atacando. Corcas responde que os monstros costumam atacar de acordo com seus hábitos, mas situações extremas podem forçá-los a ignorar esses instintos. Para a surpresa de todos, Corcas conclui que algo tão anormal está acontecendo que os próprios monstros não conseguem reagir e só podem fugir. Nesse momento, Mariette surge diante deles, completamente sedenta por sangue. Ela despertou como um boss vampiro. Corcas imediatamente dá ordens para Kun e a mana das plantas se prepararem, enquanto o valentão da mamãe e o drone de guerra assumem posição de suporte. Ele próprio se coloca na linha de frente contra Mariette. Seu mandamento é ativado, aumentando todos os seus atributos em 50%. Corcas sabe que o destino de Mariette e sua influência no jogo terão um grande impacto neste mundo. Outro de seus juramentos também é ativado, motivando e incentivando o grupo a acreditar na vitória. A partir deste momento, Corcas e sua equipe enfrentarão Mariette em estado de frenesi, resultado de sua falta de controle sobre suas características vampíricas. Sua runa, que o alerta sobre sua missão de salvar o mundo, entra em conflito com seu mandamento de nunca fechar os olhos diante dos infortunados. Agora, diante de Mariette, que sofre com sua sede de sangue e chora de dor, Corcas sente o peso da responsabilidade. Ele precisa salvá-la de seu destino cruel. O grupo percebe o estado de Mariette, mas isso não os impede de atacá-la. O drone de guerra aérea dispara o primeiro golpe, mas para sua surpresa, Mariette o bloqueia com facilidade. Quatro observa e conclui que aquilo é um familiar nascido do sangue de um vampiro e se surpreende ao ver que uma recém-despertada já pode usar tal habilidade. Corcas, mantendo a calma, apenas observa e se prepara para o verdadeiro embate. A nossa mana Mariette acabou de despertar, mas tem um problema. Ela não tem de onde puxar mana ou sangue. Ou seja, nesse momento, a única coisa que ela pode fazer é se defender. O Humanos Striker solta umas palavras aí, mas nosso mano Curica simplesmente ignora. E é nesse momento que nossa mana Mariette, num ato de puro desespero, grita para que todos desapareçam, ativando seu ataque de longa distância. A nossa mana das plantas se move o mais rápido possível, conjurando uma barreira de árvores. O ataque da mana Mariette é forte, mas a mana das plantas resiste bem. Enquanto isso, o ex-delinquente está se cagando todo, mas isso já era esperado. O problema é que, ao usar essa magia, metade da mana das plantas foi drenada. E, devido ao evento do campo de caça, ela ainda não conseguiu recuperar sua energia por completo. Olhando para o nosso mano Curicas, ela pensa consigo mesma que precisa resistir. Afinal, fez uma promessa para ele. E o nosso mano? Ele joga a responsa no próprio peito e pede para que a mana das plantas aguente só mais um pouco. Ela, com o resto de mana que tem, pergunta séria se ele realmente consegue derrotar a mana Mariette. E o Curicas, confiante, fala que sim. Esse evento com a mana Mariette tem 4 fases. Na primeira, monstros atacam. Na segunda, depois de derrotá-los, a mana Mariette luta sozinha. Mas, para sair dessa numa boa, eles precisam pular da segunda fase direto para a quarta, ou seja, ativar o último padrão de ataque dela. Isso significa que, até ela entrar na última fase, ainda não está usando todo o seu poder. O Curicas já viu isso antes, tanto ao lado do Papa Kivis quanto quando jogava. Ele então chama o Mano Ku e fala para ele ir primeiro, porque só consegue usar mais 2 magias. Assim, pede para que ele se retire e, quando a mana das plantas se juntar a ele, ambos corram o mais longe possível. Os ataques da mana Mariette são numerosos, mas não tão poderosos. O problema é outro, a magia de alquimia dela. Sabendo disso, nosso mano Curicas já se prepara. A magia de alquimia de congelamento é ativada, quebrando a barreira de defesa da mana das plantas. Para a surpresa de todos, a mana das plantas já manda uma conjuração insana, fazendo aparecer aquelas runas e siglas misteriosas. E então, do nada, surge um bichão colossal, o boneco de Salgueiro, um verdadeiro Blitzcrank das plantas. A mana das plantas fica surpresa por ter conseguido invocar essa criatura de primeira. O Curicas dá um sorrisinho de canto, porque essa invocação foi uma jogada que ele não esperava. Essas runas antigas só podiam ser usadas por uma druida, ou seja, uma mana das plantas. E, mesmo sendo uma estratégia meio trapaceira, era a única opção viável no momento. Curicas pede para o nosso mano Jefferson, o ex-delinquente, pegar um monstro ainda vivo e jogá-lo para o Blitzcrank das plantas. Dito e feito.
O monstro é queimado em sacrifício e, com isso, a arma mágica do Blitz é ativada. Agora, é hora da pancadaria. O Blitz das plantas começa a atacar os monstros ao redor, mas isso consome demais a mana das plantas. Curikas calcula que ela aguenta só mais 1 minuto. Ele tenta incentivá-la a resistir mais um pouco. A mana das plantas dá tudo de si, enquanto o Blitz está frente a frente com a mana Mariette. A mana Mariette não perde tempo e lança seus ataques contra o Blitz, mas o Blitz está chapeado, desfilando confiança. Porém, nem só de shape vive um guerreiro. E, infelizmente, o Blitz cai no chão duro feito saco de batata. Curikas fica sem acreditar. O único trunfo que ele tinha foi para o chão. Agora, diante dele, está a boladona, sedenta por sangue, mana Mariette. E ela mostra que não está de brincadeira. A mana das plantas entra em colapso, e Curikas pede para que ela se afaste. Mesmo sabendo que sua presença não faria diferença, ela obedece e sai. Enquanto isso, nosso mano Jefferson peida na farofa, perguntando se eles realmente vão dar conta sozinhos da mana Mariette. Mas fala do nosso mano Curikas. Ele não arregar. Nem pensa 2 vezes antes de partir para cima da mana Mariette com sangue nos olhos. Jefferson e Skistriker também não ficam para trás e entram na luta. A mana Mariette, por sua vez, lança uma enxurrada de ataques contra eles. O humano do céu tenta atingir a orbe dela, enquanto Jefferson também parte para cima. Mas então, o pior acontece. Quando Jefferson acha que já pode cantar vitória, a terceira fase da mana Mariette é ativada. Uma enxurrada de sangue surge, ativando sua habilidade especial, Campo de Sangue. Uma enorme explosão toma conta do local. Tanto Jefferson quanto o humano do céu são imobilizados, restando apenas Curikas de pé. Agora, eles estão presos dentro de uma prisão mega poderosa. Antes, essa prisão protegia a mana Mariette, mas agora está sugando todo o seu sangue, criando uma coisa ainda pior. Mas Curikas não se abala. Ele sabe que o resultado ainda será o mesmo. E, enquanto isso, longe dali, sob a luz de uma lua cheia, algo estranho acontece. A mana Mariette desperta em outro lugar, sentindo um frio intenso percorrer todo o seu corpo. Seus sentidos estão turvos. Ela olha para o lado e vê sua amiga chamando por ela. Mas, naquele momento, a única coisa que seus olhos enxergam é a garganta de sua amiga. Sem entender o que está acontecendo, ela sente seus instintos a dominarem. E, antes que perceba, seus dentes atravessam a pele da amiga, sugando seu sangue. Os gemidos de dor da amiga soam como música aos seus ouvidos, enquanto o líquido quente escorre por sua garganta. Seu corpo, antes rígido, agora está leve. E assim, sua nova realidade começa. Rangia em sua cama, o som de sua respiração ofegante era a única coisa que preenchia o ambiente silencioso. Seu coração batia de forma acelerada, como se estivesse prestes a explodir. O cheiro ferroso e viciante de sangue ainda pairava no ar, misturado à euforia e ao horror do que havia acabado de acontecer. Mas foi apenas agora que ela percebeu. O sangue que saciou sua sede não era de uma presa qualquer. E então, a compreensão caiu sobre ela como um raio. O que havia cometido era um crime. Um crime imperdoável. Ela quase tirou a vida de uma amiga. Essa conclusão a lançou numa espiral de loucura. O simples fato de ter visto sua amiga como uma presa, de considerar toda a humanidade como meros cordeiros esperando pelo abate, fez com que o arrependimento e a vergonha a consumissem. Incapaz de suportar esses sentimentos, ela fugiu o mais longe que conseguiu. Mas não importava para onde corresse, o destino tinha outros planos para ela. E assim, ele apareceu. Ninguém menos que o nosso mano Curikas Ferreira dos Santos. E mano, se liga nesse bicho boladão. O cara não perdeu tempo e já chegou metendo aquela pose imponente. Mas o problema é que a treta não era pequena não. O bichão que tínhamos aqui estava pronto para soltar aquele bafo do caos. E adivinha? Ele não decepcionou, porque em um instante, ele mandou a sua golfada monstruosa direto no nosso herói. Mas calma lá. Estamos falando do Curikas, meu parceiro. O homem, que já fez escola com os vasos sanitários mais duvidosos do planeta, não ia cair para um bafo de monstro. Ele sacou sua lança e partiu para cima do bicho, já falando que ia botar uma focinheira nesse dogão do inferno. Mas, claro, não ia ser tão fácil assim. O dogão do capiroto convocou 2 mini-dogs para ajudar na batalha. Curikas, por sua vez, abriu um sorrisão malandro e falou: "Parece que hoje é dia de cachorro-quente no jantar." Sem perder tempo, ele se esgueirou pelos mini-dogs, desviando dos ataques com agilidade absurda, e já preparou sua estocada. Num golpe rápido e preciso, ele mandou os 2 mini-dogs direto para a cova. Mas mal teve tempo de comemorar, pois o dogão original já partiu para cima como um verdadeiro trem desgovernado.
A velocidade do monstro era absurda, Curicas mal conseguia acompanhar. Mas em vez de recuar, ele abriu um sorriso de cafajeste e disse: hora de ensinar uma liçãozinha para esse cachorro. Ele sabia que não bastava apenas correr. O segredo era encontrar o ponto fraco da criatura com um único movimento. E assim ele fez. Com um desvio milimétrico, ele se colocou dentro do domínio do monstro e, com um olhar confiante, anunciou: intenção da calamidade, céu da serpente ascendente. Em um piscar de olhos, a estocada atingiu o dogão, que caiu no chão feito um saco de batatas. Mas mesmo ferido, o monstro tentava se manter de pé. Ele não estava lutando por si mesmo. Ele queria proteger sua criadora, Mariette. E então, o pior aconteceu. Mariette despertou para sua última fase. A aura de sangue ao seu redor distorcia o ar, e sua sede assassina estava fora de controle. O pior de tudo? Um dos companheiros de Curicas se tornou o alvo dessa sede incontrolável. Se fosse um combate comum, eles poderiam lutar e derrotá-la, mas isso não era uma batalha normal. Para salvar seu companheiro, era necessário impedir Mariette de se agarrar a ele e sugar seu sangue. Mas ninguém estava por perto para ajudar. Curicas sabia que estava sozinho nessa. Sem alternativa, ele se deixou ser mordido. Mariette agarrou-se ao seu pescoço, ativando sua habilidade vampírica de suga-sangue, recuperando sua energia e maná enquanto se deliciava com o sangue do nosso herói. E o que passava na mente dele? Eu aguento. Essa era sua convicção. Seu corpo se regenerava enquanto ele suportava a dor. Ele passou a mão nos cabelos de Mariette e, em um tom suave, sussurrou: beba devagar. Ele a confortava, mostrando que não precisava se perder para sua fome. E foi ali, naquele momento, que Mariette desmoronou em lágrimas. Quando sua sede se dissipou, ela percebeu o que realmente havia feito. Lembrou-se de sua vida passada e do terror de ser capturada como um monstro. E então, o inesperado aconteceu. Ela, que nunca havia matado ninguém, que havia resistido ao chamado da sede mesmo quando tudo estava contra ela, caiu em prantos, suplicando por perdão. E Curicas, mesmo tendo quase morrido, mesmo sabendo que estava diante de uma vampira perigosa, não hesitou. Com um leve sorriso, ele lembrou-se das palavras de sua mestra: eu sou um adulto. E como adulto, tenho o dever de proteger as crianças. Dito isso, missão completa. Dias depois, na prisão espacial, Mariette saboreava uma batata, quando quem aparece para uma visitinha? Isso mesmo, nosso mano Curicas, acompanhado da professora Josefina. Depois de receber permissão, ele entra na cela e observa Mariette, que tentava a todo custo não se engasgar com sua batata. Surpreso que você ainda gosta de batatas, ele comenta, se aproximando. Mariette responde com um sorriso, dizendo que sempre teve um gosto especial por elas. Mas assim que percebe que Curicas está cada vez mais perto, fica vermelhinha e solta uma "meu Deus do céu", em pânico. Tentando se afastar, ela diz que ele não deveria chegar tão perto porque está fedendo. Sim, meus amigos, a nossa vampirinha ficou com vergonha de um possível CC. Mas Curicas apenas sorri e responde: você não está cheirando mal. Mas do que você tem medo, então? E assim, em meio a risos e memórias, o destino de Mariette começa a mudar, tudo graças ao nosso herói boladão, Curicas Ferreira dos Santos. Impressionante e tals, também assim dizendo que apenas gosta de finais felizes, o que de fato chama a atenção de nossa mana Mari. Falando que gosta de final feliz, onde os mocinhos são recompensados e os bandidos são punidos. Uma história didática e óbvia, mas ainda assim envolvente e tocante. Dizendo a nossa mana que ela é uma boa pessoa, gentil e muito linda, e dizendo tudo isso da forma mais honesta e tals. Falando que gostaria que ela, a nossa mana Mari, fosse uma pessoa feliz. E a nossa mana Mari, por sua vez, tá como que nem um tomate, tá ligado, até prendendo a respiração. Tadinha, ela tá lá, olha só para essa cena, meu velho, por tão inquieta que ela diz ao nosso mano Curicas que tem de se lavar e terminar de comer as suas batatas, assim pedindo gentilmente que o nosso mano se retire. E, bem, apesar de ter acabado de chegar aqui, o nosso mano acata essas palavras, né velho? Assim se despedindo alegremente da nossa mana, falando que irá vê-la mais tarde. Por tais palavras e ações de nosso mano, a nossa mana Mari apenas dá um leve sorriso e agradece pelo seu conforto, mas ainda assim, independente das palavras do nosso mano Curicas, ela ainda não tem a certeza ou até mesmo o direito de ser uma pessoa feliz. Se retraindo no canto mais frio de sua cela. Por sua vez, o nosso mano pensa que a nossa mana está sendo isolada temporariamente e, claro, ainda será difícil voltar ao normal imediatamente também.
Mas ao se lembrar de uma certa freira, nosso mano Curicas tem a certeza que este isolamento de nossa mana não durará muito, pois até a nossa mana Ana vai às aulas normalmente, porque a nossa mana não iria. E, mesmo que a nossa mana Mari desperte como uma demi-humana, que é a sigla para suas características vampíricas, a maioria das pessoas não irá se sentir ameaçada pelo fato dela ser uma, sabe? Mas interrompendo seus pensamentos a respeito de nossa mana, o diretor ainda tem o nosso mano pedindo por 1 minuto de seu tempo, indo até ele, falando que esta é a primeira vez na qual eles se encontram pessoalmente. Assim perguntando como ele está se sentindo. Por sua vez, o nosso mano responde que está bem e perguntando o que ele realmente quer, o que, para a surpresa de nosso mano Curicas, o diretor veio até ele para falar a respeito do castigo de nossa mana Mari. O que de fato surpreende, pois achou que a nossa mana Mari não seria punida, tá ligado? Perguntando a si mesmo se isso não levará ela a um final infeliz, tá ligado? E por tal que, ansiosamente, ele diz ao diretor que pode explicar tudo o que aconteceu. No entanto, o diretor responde que a punição da nossa mana já foi decidida. E por tal que o nosso mano súplica para que ele, o diretor, o escute, perguntando que tipo de punição é essa decidida assim tão rapidamente, tentando ao máximo e desesperadamente aliviar o lado da nossa mana Mari. O que, por sua vez, o diretor, com um singelo sorriso, responde para que ele não se preocupe, falando que ela não terá punições. O que, claro, deixa o nosso mano confuso, na qual o diretor responde que não acredita que a nossa mana Mari seja uma pessoa perigosa e por tal que ele queria ver como seria a atitude da pessoa a qual lutou por ela. Respondendo a ele que agora não restam mais dúvidas, pedindo para que o nosso humano não se preocupe e que o isolamento da nossa mana Mari logo acabará. E por tal que o nosso mano dá um leve suspiro aliviado por suas palavras. O que, na qual, o diretor pede detalhes de como tudo veio a acontecer. Nosso mano Curicas explicou tudo o que podia expor. Que a Mari estava segura e que ela não era um monstro. E mesmo sem saber ao certo a real opinião do diretor, ele deixou uma mensagem clara a ele, que a nossa mana Mari não é uma pessoa perigosa. E pela explicação do nosso mano Curicas ter salvado tanto os seus colegas quanto a nossa mana Mari, que o próprio diretor se curvou a ele, agradecendo por tudo o que fez. O diretor fala mais umas coisas lá e tal, e por se lembrar de sua vida passada, que este diretor em si é gente fina, é o que o nosso mano Curicas pensa consigo mesmo. E pedindo para que ele levante a sua cabeça. Dito isso, vamos à nossa mana Mari, que, por enquanto, ainda está sendo mantida em cárcere. Se lembrando de algo. Algo não. Se lembrando do nosso mano Curicas. De suas mãos macias e calorosas que agarravam todo o seu corpo. Que, mesmo quando estava em modo vampírico, o nosso mano gentilmente se manteve ao seu lado. Assim entendendo a sua dor. E quando voltou a si, a única coisa que ela podia fazer era cair em lágrimas e ter-lhe pedido desculpas. E por tal que a nossa mana Mari se culpa, pensando consigo mesma que direito ela tem para pedir desculpas a ele, sabe? Se perguntando também a respeito de sua amiga e como ela está. São essas diversas dúvidas que ela mesma tem consigo, o que a faz afundar cada vez mais em sua tristeza. Sua tristeza, arrependimento e vergonha. Que ela aceitou ficar nesta situação sem ao menos resistir. Estando apenas presa à magia da fissura, figurativamente e literalmente também. Quando nosso mano Curicas a visitou, ela fingiu estar bem. Apesar de já estar esgotada, se via como uma fera, um monstro e um demônio, inimigo de toda a humanidade que anseia apenas por sangue. Mas uma simples e gentil frase vinda do nosso humano naquele momento levou todas as suas preocupações embora. E estas palavras honestas vindas do nosso humano a fizeram se lembrar da devoção dele e entregar o seu próprio corpo com o intuito de salvá-la. A quem já havia se tornado monstro. Aquele momento, sentimento, forte e intenso, sincero e de boa vontade do nosso humano Curicas fez perceber que o nosso humano ficará eternizado em sua memória. E é aquilo, por 1 litro de sangue, o nosso humano Curicas salvou o dia e ganhou o corocoro da gasosa. Dito isso, alguns dias se passaram e os boatos sobre nossa mana Mari estavam circulando por toda a academia. Apesar do caos ter sido mínimo, já que uma demana como nossa mana Ana frequenta a escola normalmente, não houve resistência contra nossa mana Mari. No entanto, mesmo após uma semana, nossa mana Mari continuava se isolando, o que deixou nosso mano Curicas ligeiramente preocupado. Mesmo estando livre de seu confinamento e sendo tratada normalmente pelos outros, um pensamento a atormentava. Sua amiga, a primeira pessoa que ela atacou, estava evitando-a por medo? E se os papéis estivessem invertidos, ela também teria medo? Por essas dúvidas, nossa mana Mari resolveu se isolar mais uma vez, pensando até em desaparecer da academia de vez.
Mas calma lá, porque a própria amiga foi até ela, preocupada, já chorando e perguntando se estava bem. Nossa mana Mari ficou surpresa e questionou o que ela estava fazendo ali. Rolou aquele dramão básico, e por fim, nossa mana Mari fez a pergunta que não queria calar. Você não está com medo de mim? Mas isso era uma preocupação sem fundamento, porque para sua amiga, era óbvio que Mari não fez nada por vontade própria, mas sim por conta dos impulsos de seus poderes. Chegando bem pertinho, olho no olho, a amiga disse com firmeza: não importa o que aconteça, você sempre será minha amiga. E toma mais drama. Nossa mana Mari caiu no choro, achando que sua amiga iria abandoná-la. Mas a amiga disse que isso nunca aconteceria e que não apareceu antes porque estava no hospital. E se não fosse por um certo calouro, ela nem estaria ali. Esse calouro? Ah, você sabe quem é. Eu sei quem é, todo mundo sabe quem é, nosso mano Curicas, sempre salvando o dia. E olha só a reação da nossa mana Mari ao saber disso. Ah, meu Deus do céu. Velho, aqui eu cravo, nossa mana é a melhor. E assim, essa primeira parte da história se encerrou com todos felizes. Apesar de alguns imprevistos, foi um final satisfatório. Nosso mano Curicas, jogador nato e papa-kills, entendeu que, mesmo que alguns planos falhem, finais felizes ainda são possíveis. Esse também foi o momento que confirmou sua identidade nesse mundo. Ele não era apenas um NPC qualquer, mas sim uma pessoa com nome e história própria. E assim, sua rotina na academia continuou: aula, almoço, aula, treino, janta, treino. Um ciclo sem fim. Eu preciso ficar mais forte, ele pensava consigo mesmo. Agora, pausa para falar do golpe com nome gigantesco: Essência Suprema da Calamidade Serpente, Céu da Serpente Ascendente, Saída do Dragão. Meu Deus, que nome enorme! Mas enfim, nosso mano Curicas estava no shape. E quem aparece para parabenizá-lo? Nossa mana Mari, trazendo guloseimas e tudo mais. E vou te contar, ela tá parecendo aquela namoradinha que mima o namorado de todas as maneiras possíveis. Ah, meu Deus do céu, eu só preciso de uma dessas. Mimos à parte, nossa mana Mari percebe que nosso mano Curicas está meio machucado, mas na verdade, ele só está drenado. E quando ele pergunta o que há de errado, ela fica toda sem jeito, dizendo que não é nada. Mas a verdade é que ela está sedenta pelo sangue do nosso mano Curicas. Quando ele pergunta se ela tem bebido sangue, ela responde que sim, mostrando sua bolsinha de sangue. Curioso, nosso mano pergunta se há diferença entre beber da bolsa ou direto da fonte. Nossa mana Mari tenta explicar, mas quando vai dizer que o sangue direto da fonte é uma delícia, ela para no meio da frase. Mas já sabemos a resposta, né? O papo sobre sangue continua, até que nosso mano joga uma real. Então, daqui pra frente, você tá destinada a viver de carne congelada pelo resto da vida. Aqui, carne congelada é uma metáfora para o sangue da bolsa, e por isso nosso mano responde: tudo bem você beber de vez em quando. E nossa mana Mari fica chocada. Em outras palavras, ele está oferecendo o próprio pescoço. E olha só a reação dela. Nosso mano já inclina o pescoço, falando: vai lá, mocinha. Só uma mordidinha, boba. Mas ela recusa, repetindo: me recuso. Me recuso. Me recuso. Envergonhada, ela entrega uma poção de seu próprio sangue para ele, já que sangue de vampiro faz bem para o corpo e é um dos melhores ingredientes mágicos. Nosso mano toma a poção e, bum, o rank dele sobe. A aura dele aumenta em 510 pontos. E assim, nosso mano Curicas fica ainda mais forte. Fala dele. Convicto, ele pensa consigo mesmo que está pronto para o próximo cenário. E esse cenário envolve nossa mana Lícia, descendente da lendária família de espadachins Arden. Ela era uma cavaleira de segundo rank, mas desde que conheceu nosso mano Curicas, percebeu a diferença absurda entre eles e decidiu se esforçar mais. Mas calma, porque antes disso, ela tá lá, de boas, comendo suas bombinhas de mel. Olha só a carinha dela, toda feliz. E deixa eu te contar, ela era preguiçosa, relaxada e sem paixão nenhuma pela esgrima. Apesar de ser um gênio, odiava treinar. Clássico, né? Nosso mano Curicas chega nela dizendo que sabe de uma missão que pode render um bom dinheiro. E nossa mana Lícia, que só ouviu a parte das moedas de ouro, já fica animada, pensando no tanto de roupa que vai comprar. Porque, quando o dinheiro está envolvido, só nega quem pode, né? E nossa mana Lícia tá igual Eus, errada de grana. Nosso mano oferece primeiro uma missão de 20 moedas de prata, e ela topa na hora. Mas, ao ver o rostinho do Curicas, eu só tenho um conselho: corre, minha filha. Corre. Segundo as previsões do nosso mano, hoje seria um dia tranquilo. A missão envolvia patrulhar a cidade, um serviço fácil.
Os monstros por ali eram de 4º ou 5º rank, nada demais. E, além disso, nossa mana adorava ser bajulada pela população. Diferente da sua família, o povo a tratava como uma verdadeira rainha. Ela pensava consigo mesma, não é tão ruim assim ser um gênio. Dito isso, ambos nosso mano Curicas e nossa mana Lícia continuaram sua missão. A patrulha terminou sem maiores problemas, deixando todos seguros e felizes. Mas é claro, isso só valia enquanto não houvesse mudanças. Porém, ao avistarem aquele sinalizador, que só pode ser visto com aqueles óculos ridículos, ficou claro, algo estava acontecendo. Geralmente, essas missões são tranquilas e podem ser concluídas sem enfrentar um único monstro. Mas, se houver mudanças, a participação é obrigatória. E esse era exatamente o motivo da preocupação da nossa mana Lícia. Enquanto todo mundo enchia a bola dela por ser um gênio da família Arden, ela sabia que aquele sinal significava encrenca das grandes. Nosso mano Curicas já estava esperto, pois esse sinal indicava um ninho de monstros de 2º rank, liderados por um lobisomem. Sim, o mesmo tipo de monstro que nossa mana Lícia já derrotou antes. Fácil, né? Só que não. Porque, para surpresa, ou desespero, da nossa mana, não era só um lobisomem. Tinha um Dullahan, um monstro de 1º rank, montado num cavalo e sem cabeça. E por falar nisso, nossa mana Lícia já ficou preocupada. O que esse monstro tá fazendo aqui? Mesmo sem estar pronta, ela avançou e sacou sua espada no estilo Arden, corte único, lapada seca. Mas pera lá? O que aconteceu aqui? Se alguém entendeu essa cena, me explica aí nos comentários, porque eu tô perdido. E quem acaba no chão? Nossa mana. Ela percebeu na hora, esse monstro era rápido e experiente. Um verdadeiro monstro de 1º rank. E como qualquer guerreira de sangue quente, ela fez o que qualquer um faria nessa situação desesperadora. Gritou por socorro. Curicas, pelo amor de Deus, salva minha vida. Mas né, nosso mano também estava ocupado com outros monstros. O Dullahan não perdeu tempo e foi pra cima, já sugando as esperanças da nossa mana. É hoje que eu vou de F, pensou ela. Mas espera lá. Do nada, tanto ela quanto o Dullahan caíram no chão igual saco de batatas. E quando ela levantou para agradecer ao Salvador, quem ela viu? A filha mais velha da família Arden. A herdeira da linhagem. A gênia das lâminas. A lenda viva. Sim, era ninguém menos que nossa mana Lunia Arden. E vou te contar. Que mulher! Linda, formosa e cheia de presença. Eu já cravo aqui, melhor mana. E ela não veio pra brincadeira. Já chegou dando aquele sermão na irmãzinha preguiçosa. Por que você não recuou quando viu um Dullahan? Por que não analisou a situação antes de agir? E que jeito estúpido de desembainhar a espada foi esse? Tá copiando quem, hein? Eu aposto uma coxinha e um caldo de cana que, apesar do jeito rígido, nossa mana Lunia ama a irmã. Aquele clichê clássico de irmão mais velho durão, sabe? Nossa mana Lícia só conseguiu abaixar a cabeça e pedir desculpas. Mas nossa mana Lunia não tava de brincadeira. Continuou dizendo que é essencial observar os arredores e não agir por impulso, porque um erro desses poderia colocar seus soldados em perigo. Afinal, um espadachim da família Arden deve ser sempre confiante. Depois de dar essa lição de moral, nossa mana Lunia virou para nosso mano Curicas, que tava lá brincando com a lança, lá ele. E sem perder tempo, foi até ele, meteu aquela pose de respeito e se apresentou. Nosso mano Curicas, educado como sempre, retribuiu a apresentação e disse seu nome. Mas aí veio a bomba. Sou amigo da Lícia, ele disse. E nossa mana Lunia levantou uma sobrancelha. Amigo, é? Sei. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.